Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire, do Instagram Meire na Web, sejam bem-vindos. E hoje, o nosso tema da nossa live de hoje é como empreender com vendas online. Então, hoje, a nossa convidada é a Maria Almeida. Ela é a fundadora da Maria Almeida Store, uma loja online. A Maria é administradora, especialista em engenharia de produção, trabalhou em empresas públicas, privadas, terceiro setor e sempre gostou de vendas, internet e empreendedorismo e se tornou uma empreendedora na internet com a sua loja que tem aproximadamente um ano. Então hoje eu tenho o prazer de convidar a Maria Almeida. Então, Maria, seja bem-vinda aqui ao Meire na Web, Maria. Olha, nossa, quanto que eu queria que chegasse esse momento incrível. Te agradeço muito, Meire, por ter me convidado para falar de um assunto que eu tanto amo, que é sobre empreendedorismo, né? Vendas online. Então, muito obrigado pelo convite. Desde já dou as boas-vindas para todos que estão aqui, estão entrando. Preparem suas perguntas, que vai ser um prazer responder. Muito bom. Olha, pessoal, a Maria, quando eu comecei na internet, a Maria foi uma das grandes incentivadoras, né, Maria? Quando eu contei para a Maria que eu ia abrir o meu blog, que eu ia abrir o meu Instagram, e ela só, assim, me incentivava. Ah, você tem que fazer mesmo e tal. E, assim, é legal a gente ter essa ajuda, né, Maria? Assim, mulheres na internet, homens na internet, e a gente trocar as experiências e uma ajudar a outra. Então, eu também estou muito feliz aqui por você estar presente. Então, Maria, eu já comecei aqui com uma pequena apresentação, né? Que você é administradora, especialista em engenharia de produção, mas eu deixo um espaço aberto aqui para você falar das suas experiências, de como você iniciou nesse mercado de empreender com vendas online. Então, fique à vontade, tá? Combinado. Vamos lá, galera. Primeiramente, boa noite. A minha história com o empreendedorismo começou... Eu digo que eu sempre fui empreendedora, né? Desde a infância, eu acho que as nossas habilidades, elas se afloram desde o momento em que a gente começa a ter consciência. Então, eu lembro muito bem que, desde criança, eu já brincava com o meu irmão de vendas. Eu fingia que brincava que o sofá da minha casa era o carro, que eu ia para o meu escritório e que lá eu fazia vendas, e as minhas vendas na época eram de ursinhos de pelúcia, né? Então, eu sempre gostei dessa troca, eu sempre achei interessante você utilizar de algum recurso, ou de alguma habilidade, ou de algum produto para vender. Por que eu falo isso? Porque todos nós somos vendedores na vida. Todos nós somos vendedores, né? Algumas pessoas vendem seu tempo, seu serviço, as suas habilidades. Outras pessoas vendem um produto, um negócio. Então, assim, todos nós precisamos aí ter uma moeda de troca para que a gente possa, né, nos sustentarmos. Então, eu digo que eu sempre tive essa veia empreendedora e que se aflorou mais ainda a partir do momento em que eu cursei administração. Já falando de maneira séria, né? Ao cursar administração, eu consegui ter uma visão bem ampla de que montar um negócio, ou empreender, ou fazer a gestão de uma empresa, não se baseia só em ter uma ideia e, com isso, né, colocar ela no papel, mas sim, e no curso eu aprendi que envolve toda uma sistemática de gestão, que envolve pessoas, finanças, marketing, né? Então, assim, existem várias outras requisitos para que você mantenha a gestão de qualquer empresa, seja ela pequena, grande ou média. Então, assim, o curso foi o segundo passo para que eu gostasse de empreender. Paralelo a todos os projetos que eu desenvolvi, desde quando eu me formei, o meu primeiro negócio foi em 2012, quando eu montei, logo depois que eu saí da universidade, eu montei um e-commerce. Eu sempre gostei da internet, como eu nasci na década de 90, foi o início da internet, aos meus 21 anos que eu me formei,
eu montei, né, o meu primeiro e-commerce voltado para o público de estudantes de administração. Eu tinha uma página, um blog na época, em que Olha eu que gerava legal, conteúdo. Maria. Você já me contou um pouco disso. Muito interessante as pessoas saberem. O nome era Guia do ADM. Aí, conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu poderia ter uma loja associado a esse blog, que aí seria a Guia do ADM Store na época, né? Guia do ADM Store, onde eu vendia canetas, camisas personalizadas e canecas, todos feitos de material reciclado, que foi quando começou a onda, né, da sustentabilidade. E aí foi meu primeiro contato, de fato, de forma profissional e já com uma visão que eu aprendi no curso. E, assim, outras coisas também que me ajudaram a ter uma visão bem ampla de gestão foi todas as experiências, né, de trabalho que eu tive. Eu fiz questão de ter, na minha trajetória acadêmica ou de trabalho, experiências diferentes. Boa noite. Boa noite. Experiências Mari. diferentes. Tudo bem? Eu sempre quis ter experiências diferentes, assim, desde empresas públicas até terceiro setor, até empresas privadas, para que eu pudesse saber o que realmente, né, me encantava, né, qual era o meu propósito. Então, paralelo aos empregos que eu tive, sempre empreendi, ou com projeto social, ou com ideias de negócios, eu sempre estava empreendendo. Então, esse foi, né, o meu primeiro contato com o empreendedorismo, lá em 2012, onde eu já usava a internet para vender para o meu público, né, que na época era estudante de administração. Parabéns, Maria. Eu acho a tua história muito interessante, porque ela vem bem assim da época do início mesmo, né? Quando os jovens começaram a assumir esse papel na internet e você foi lá, com o conhecimento que você tinha, né, da universidade, o que você aprendeu, você foi criando coisas. E tem uma outra história, que a gente já conversou sobre isso antes, que você chegou a organizar a garagem Seio, né? Você chegou a fazer alguma coisa desse tipo. É uma coisa que eu gostaria de te pedir, para você contar aqui para as pessoas um pouco de como, assim, também, essa experiência também eu achei fantástica. Vamos explicar para o pessoal o que era, como é que você fazia. Combinado. Como vocês já perceberam, né, o meu sotaque, ele não é, apesar de eu morar em São Paulo, o meu sotaque é paraense, que é de onde eu sou, de Belém do Pará. E lá, logo depois da minha primeira experiência de empreendedorismo, em 2015, eu comecei a ver oportunidades em explorar a cidade, né, de Belém, com uma associação que eu criei junto com outros jovens, chamada Vem Parar Rua, mas não com a intenção de protesto, e sim ressignificando para os jovens da minha idade na época irem, né, conhecer a cidade de forma turística, de valorizar a cidade onde moram. E a forma de manter o projeto era fazendo bazares. E esses bazares a gente ia nas praças da cidade para poder mantê-lo. Logo depois desse projeto, que não deu certo, logo depois de 2 anos, eu percebi que... Peraí, Maria, mas o projeto durou 2 anos, então, assim, deu certo naquele período, né? Sim. Porque, assim, eu vou falar mais tarde que, né, no empreendedorismo a gente tem esses desafios. E a gente não precisa ficar preso se a gente percebe que não é mais, né, de acordo com o nosso propósito no momento. Então, assim, só que todos os negócios que eu criei, eu sempre conseguia enxergar a ligação entre eles, né? A ligação dos pontos. Por exemplo, já que eu empreendi na internet, o meu primeiro negócio foi na internet, eu tinha uma equipe de 10 jovens também, só que era um de cada estado do Brasil, e as nossas reuniões eram todas online. Quando eu montei esse projeto em Belém, eu já tinha a mesma visão, porém os jovens lá da cidade eram um de cada bairro. Então era o mesmo número de equipe, então eu peguei esse insight do que eu aprendi e apliquei, só que aí já algo físico, né? Algo na minha região. Depois, nesses bazares que eu fazia para manter o projeto, eu percebi que um dos bazares que eu organizei, as peças que mais venderam foram de um amigo meu. Ou seja, ele me pediu, né? Eu organizei todas as pessoas que eu participava vendendo em bazares, e a maioria eram peças femininas, e só um amigo meu que disse: Maria, eu posso ir lá vender peças de roupa que eu nunca tinha usado, que eu comprei, emagreci e quero ir lá expor. Eu percebi que ele foi o que mais vendeu. Por quê?
porque era o único que estava vendendo peças para o público masculino. Masculino, para o vestuário masculino. Isso, aí veio o insight, né? Eu falei assim, nossa, aí quando terminou o projeto, eu tive um insight, né? Porém, eu não apliquei nesse momento. Depois que o projeto não estava mais dentro das minhas possibilidades, certo. Eu fui, em 2018, pensei, nossa, Belém, aqui em Belém, não tem um bazar voltado para o público masculino. Aí veio o momento que eu tive insight. Eu vou fazer um bazar voltado para o público masculino, porque não existe aqui em Belém. Então, eu criei o primeiro bazar e o detalhe era que, assim, era online. Eu não precisava ter loja física e eu tive um posicionamento, estratégia para que os rapazes quisessem desapegar das suas peças e eu repassar para quem gostaria de comprar mais barato. Então, assim, é uma grande tendência fazer bazares, né? Economia circular. Sim. Então, eu tive essa visão, né, dessa oportunidade pelo fato de não ter. Porque às vezes a gente fala, mas aqui na minha cidade não tem tal negócio. Então, essa que é a oportunidade de fazer quando não tem. Porque a gente vai ver se o mercado daquela cidade vai aderir, né, ao seu posicionamento. Então, a minha estratégia era, eu vou convencer os rapazes a desapegarem de roupas que eles não usam, não só roupas, mas qualquer tipo de produto masculino. Certo. E vou vender e ele vai ficar vai pegar uma renda extra com a roupa que ele desapegou. A pessoa que comprar e utilizando o Instagram como vitrine, né? Sendo uma loja online. A pessoa que vai comprar mais barato e eu também vou ter minha porcentagem. Então, era o ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. Legal, Maria, que excelente ideia. Isso tem mais ou menos quanto tempo? Quando você fez? Uns 10 anos atrás? Não, isso foi em 2018. Em 2018. Não faz tanto tempo assim, né? Mas realmente você levantou um ponto muito importante, né? Assim, aqui também existe muito bazar, muito garage sale, existe muito nessa época de primavera, verão, que é quando você dá uma organizada, né, no guarda-roupa, nas coisas que você tem dentro de casa, porque não é só a roupa, não é só vestuário, mas livro, decoração, coisas que estão ali dentro da sua casa que não tem função nenhuma. Então, assim, eu observo que você fez aliás, você fez uma observação perfeita. Eu observo que sempre que eu vou nesses garage sale, que eu vou nessas lojas que vendem coisas usadas, a seção feminina, ou seja, mais ligada à cozinha, não é nem feminina, é mais ligada à cozinha, à decoração, a coisas desse tipo, e o vestuário, a porcentagem é muito maior de mulheres do que de homens. Então, parabéns que você teve uma visão maravilhosa, né? E os rapazes que exporam as roupas, quer dizer, eles nem tinham ideia, né, de que isso pudesse gerar uma renda e criar um setor de venda online também. Eu achei fantástico. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar desse seu início? No caso, deu tão certo que quando eu tive a oportunidade de me mudar aqui para São Paulo, eu quis fazer isso daí foi em 2020. Em 2020 eu vim aqui, no final de 2019 vim aqui para São Paulo e em 2020 eu já ia criar a unidade aqui de São Paulo. Só que aí a gente esbarra numa questão cultural e também porque aqui em São Paulo, diferente de Belém, já tem vários bazares masculinos, né? E considerando que também tinha a questão da pandemia que estava iniciando em 2020, verdade. Eu não tive como mesmo colocar para frente aqui em São Paulo. Aqui a questão urbana é totalmente diferente de Belém. Aqui é tudo muito maior, muito diferente o transporte. Então, assim, eu vi que eu esbarrei na questão cultural. Tentei deixar alguém responsável lá em Belém, só que, infelizmente, nem todo mundo tem o perfil para dar continuidade em algo que, por exemplo, partiu de mim, né? É aquela coisa, igual quando você pinta um quadro, se o pintor falar assim, pinta exatamente o mesmo desenho, não vai ser a mesma coisa. Mesmo que a intenção seja fazer, mas não vai ser a mesma coisa, porque cada pessoa, né, é uma arte, né? Empreender é uma arte, assim como qualquer outra profissão e habilidade que as pessoas tenham. Então é isso. Não dei continuidade, passei pela pandemia, aconteceram outras coisas na minha vida, o falecimento da minha mãe no mesmo ano, então eu fiquei totalmente
devastada para pensar nisso, né? Então, enfim, aí também foi uma experiência incrível. Até hoje, pessoas procuram lá em Belém o bazar, pessoas que foram, rapazes que foram meus clientes, e vêm me procurar para saber, não vai voltar o bazar, não vai voltar o bazar. Aí o nome era Bazar MEI Belém. E eu estava criando o Bazar MEI São Paulo como segunda unidade, mas aconteceu essas coisas, né? Vi que aqui em São Paulo eu tive uma barreira cultural, entre outros fatores. Porque são duas realidades totalmente diferentes, né? Eu vou aproveitar, vou mandar um beijo pro pessoal de Belém, tá? Do Pará. Tá? Que estão nos assistindo. E Maria, só lembrando um pouco disso que você falou, o que acontece a maioria das vezes é que quando nós criamos empresas, nós criamos com o nosso DNA. Então, nasce com o nosso DNA. Então, mesmo que a gente passe para uma outra pessoa a nossa ideia, aquela pessoa seja competente, se ela foi criada com o nosso DNA, ela tem a nossa cara. Então, é difícil realmente. Eu entendo essa questão de você sair de Belém, vir para São Paulo e tentar manter o seu negócio lá. Porque tudo aquilo foi idealizado por você, pelo seu conhecimento, né? Pelo que você aprendeu, pelo que você realmente quis representar naquele momento que você criou o bazar. Então, eu acho que eu tentei, assim, só fazer uma pontuação em cima disso que você falou, tá? Inclusive, eu queria aproveitar o gancho dessa observação, que é aquela coisa, né? Aquela observação sobre as pessoas terem medo de falar sobre as suas ideias para outras pessoas. E é nesse momento que eu pego esse argumento, que mesmo que você tenha ideia e fale para outra pessoa, ela jamais vai ser como você executaria, como você planejou, justamente porque é algo que você saberia como executar, como fazer. Não vai ser a mesma coisa. Então, eu nunca tive medo, nem vergonha, nem medo de falar sobre as ideias, com medo das pessoas copiarem ou algo do tipo. Porque, primeiro, se estão copiando, é porque é uma ideia boa, né? Segundo, que não vai ser executado como você pensou. Isso. Né? É uma das observações. Não, você foi perfeita, porque realmente isso acontece muito, principalmente na internet, né? Assim, tem muita gente vendendo muita coisa, tem muita gente vendendo ideias, vendendo cursos, vendendo produtos, mas assim, você consegue distinguir realmente de um para o outro. Então, essa questão de não querer dividir com as pessoas, isso aqui não faz parte nem do Made na Web e nem da Maria Almeida Store. Porque eu sei que a gente pensa da mesma forma, né, Maria? Isso é muito bom, porque a gente tem boa conexão. Bom, então, como eu sei que já tem um número de pessoas aqui e as pessoas estão loucas para saber, então eu vou te perguntar aquela pergunta básica. Como que a gente empreende do zero, começando do zero? Certo. Eu vou falar uma coisa, né? Como vocês perceberam, eu adoro começar do zero. É algo do meu perfil, não só em relação à vida de negócios, né, ou de qualquer experiência mas também na vida. Por exemplo, eu saí de Belém para começar aqui em São Paulo do zero. Então, uma das coisas que, assim como na vida pessoal, nos negócios, como começar do zero começa com certeza com um planejamento, né? Você pode arriscar no empreendedorismo, você pode querer começar algo do zero, mas no mínimo você tem que ter um planejamento. E como eu sou muito fiel ao meu curso, tanto que o meu primeiro projeto foi voltado para administração, eu vou passar aqui para vocês uma ferramenta incrível, que é uma ferramenta simples, mas que você pode começar do zero qualquer coisa. Seja um negócio, uma viagem, uma mudança. Que é assim, você pega um papel simples e coloca assim, o quê? Eu vou trabalhar com venda, ou de um produto, ou de um serviço. Então você vai começar assim, o que eu vou vender? Qual serviço eu vou prestar? Tem muitas pessoas que, por exemplo, trabalharam muitos anos na CLT, por exemplo, na área de corretores de seguro. E com o know-how que buscou, agora quer ter seu próprio escritório, né? Quer ter seu próprio negócio. Então, assim, é muito legal e estratégico a pessoa que sai do CLT e vai apostar num planejamento para montar algo que você já tem uma grande experiência e que você sabe que você se garante. Então, isso é uma sacada legal. Então, assim, o que eu vou vender? É a primeira pergunta, o que eu vou vender ou que serviço eu vou prestar? Segundo,
por que eu vou? Vocês vão ter que responder isso mesmo, viu? Por que eu quero vender isso ou fazer tal, te prestar esse serviço? Aí, como que eu vou fazer isso? Vai ser lugar físico? Vai ser online? Como, né? Já foi o quê? Por quê? Que é a tua razão, né? O como. Onde? Onde é que vai ser isso? Sim, vai ser no Instagram? Vai ser são as online? questões, né, Maria, básicas que você faz para você mesmo. Sim. E, ao mesmo tempo, você planeja isso no papel quando você pergunta o que é que eu quero vender, o que eu quero, qual é o produto, isso. Sim. E eu estou percebendo que serve com base para muitas coisas, né? Para tudo. A gente chama de 5W, 2H. São 7 perguntas. É o que, por quê, como, onde, quem vai estar envolvido. Você vai ter equipe ou vai trabalhar sozinho. Quanto, né? Quanto você vai ter que juntar de dinheiro. Qual vai ser seu capital de giro. E também faltou o onde, não. O que, por quê, como, quando, quem, onde... E o quanto, que é o dinheiro, né? Então, assim, você é capaz de... investimento, né? Quanto que você pode investir, com essas 7 perguntas, você consegue aí ter um direcionamento primário para você começar qualquer coisa do zero. Pode usar essa ferramenta para qualquer coisa, gente. É simples e eficaz. Pelo menos, né? A gente tem que tentar. E outra coisa legal dessas perguntas é que você não precisa ficar estático nelas. Eu planejei aqui que eu quero vender... sapato. Se futuramente você executar o seu planejamento e você vê que o mercado não está aceitando, você muda. Não tem problema. Tem que ter esse planejamento principal. Característica desse planejamento simples e direcionador é que ele é flexível. Você pode ir lá mudar. Eu queria ter uma loja física, mas, que é o onde, né? Que é o onde. Onde é que vai ser essa loja física ou online? Eu queria fazer física, mas o meu orçamento agora não dá para ter física, então eu vou ter online. Então, assim, esse negócio te direciona de uma tal maneira que você consegue visualizar. Por exemplo, eu não tenho orçamento para ter uma loja física. Certo. Então, logo depois que eu criei a Maria Almeida Stock, foi em janeiro de 2021, mas eu comecei a executar mesmo pelo Instagram em março de 2021, eu percebi que a minha estratégia seria o quê? Eu morava em outro bairro aqui de São Paulo, eu e meu esposo, a gente já estava estudando, né? A gente já tem gosto pelo empreendedorismo e pela questão de vender online, então a gente pensou, vamos nos mudar, né? A gente pensou dessa forma, vamos nos mudar para um lugar em que a gente consiga, com que a gente não precise ter loja física e fique perto dos nossos fornecedores. Então, tudo isso foi planejado. Então, hoje em dia, a gente consegue... Como é importante o planejamento, né? Assim, eu acho que quase tudo na vida você tem que planejar. Eu, observando as questões que você colocou, esse método, eu acho que serve para muitas coisas também, não serve? Até para você fazer uma viagem, não é? Assim, algum outro tipo de coisa, você pode usar esses questionamentos também, né? Para onde que eu vou? Qualquer coisa mesmo. Não é? Eu achei muito legal a dica. Qualquer coisa que você se comprometer a fazer, se você fizer esse planejamento, com certeza você já vai ter dado aí 50% do passo de esclarecer o que você quer, né? Porque é normal você ficar perdido. Certo. É normal você querer começar algo e ficar perdido. Então, começar com essas perguntas que vai sair de dentro de você as respostas, já vai te direcionar. E não tem problema nenhum mudar depois alguma coisa. Então, se eu for fazer uma viagem, por exemplo, quero fazer uma viagem para Fortaleza daqui a 2 meses. Então, né, essa antecedência de tempo é muito importante, porque você vai ver aí, pode ter imprevisto, um monte de coisa, e aí você já começa a se planejar, e é você quem decide. Então, assim... é algo muito legal, simples e que direciona mesmo. Então, esse é o primeiro passo aí para começar do zero, tá? Sem esse planejamento, você vai ficar perdido. É o primeiro passo, que é o que para minha visão, né? O primeiro passo é um método, e hoje em dia as coisas, elas precisam ter um método, elas precisam ter uma técnica para que dê certo. Não tem como jogar, né, dar tiro no escuro. A gente precisa ter um direcionamento para tudo. Então, comece aí por esse planejamento que vai clarear sua mente, uma luz aí na sua mente.
Uma boa dica, né, para o pessoal que está querendo investir, né, Maria, ou mesmo querendo empreender nesse mercado online, que eu sou totalmente favorável, assim. Eu tenho Sim. coisas que eu só consigo fazer online e tem coisas que ainda você tem que ir numa loja fisicamente, né? Mas assim, eu acho assim fantástico a gente estar passando, né, por essa mudança de que quase tudo você pode fazer online. Eu faço compras aqui, você sabe disso. Eu compro, quer dizer, eu faço a compra lá no Brasil e eu compro aqui e o resultado é fantástico, né, Maria? Assim, você Sim. pode fazer várias coisas e até mesmo usar, né, dessa liberdade de trabalho por mais qualidade de vida, porque você não precisa sair de casa. Então, assim, eu amo, assim, sabe? Eu fico horas procurando coisa, Hoje entendeu? em dia, E quando eu encontro algo assim que eu gosto muito, para mim faz parte da minha, assim, é o meu momento, sabe, de shopping. Que você está dentro da sim, sua casa e você ir lá e você comprar. E serviços também, né? Porque a gente pode comprar serviços também online. com certeza. Olha, a próxima pergunta, eu acho até que você já respondeu um pouco, mas vamos colocar isso mais para o lado da mulher empreendedora, que seria o que uma mulher empreendedora precisa saber. Quer dizer, eu acho que eu estou colocando o papel da mulher porque nos últimos anos, né, a mulher tem se revelado cada vez mais interessada em fazer esse empreendedorismo dar certo, porque às vezes tem filhos, está dentro de casa, então pega lá uma sala, faz o seu escritório e vai procurar alguma coisa para fazer, que enquanto os filhos estão na escola ou enquanto os filhos estão dentro de casa, ela está conseguindo trabalhar. Então, assim, o que uma mulher precisa saber? Você já começou a dar as dicas, mas assim, tem mais alguma coisa que você acha que é importante para o feminino, né? Assim, para a gente saber? Sim, com certeza. Sobre, assim, eu acho que já até posso falar das características, né, da Sim, mulher, sim, da mulher sim, sim. empreendedora e o que que ela precisa saber. Assim, de forma geral, todo mundo que resolve ou decide empreender precisa ter uma visão, né? A visão porque, assim, muitas vezes as oportunidades, elas passam desapercebidas e é que nem ônibus, né? Se você não der o sinal, você perde ele, como qualquer outra coisa. Então, assim, É, por exemplo, imagina só nessa pandemia agora. Quantas pessoas, por mais que tenha sido algo muito trágico, tiveram muitas pessoas que conseguiram empreender nessa época. Por exemplo, vendendo máscara, vendendo mais álcool em gel, vendendo luvas. Então, assim, o tempo todo o mundo, né? O mundo em si, ele apresenta muitas oportunidades para todo é, mundo, né? Então, verdade. por exemplo, se você tiver uma visão, por exemplo, como eu falei, da minha história, se eu tô vendo que na minha cidade não tem, eu vou lá e vou fazer. Porque a questão de empreender e a venda, ela é justamente criar necessidade. Aí nós, lá, na minha geração já existia, mas tu podes confirmar comigo, Meire, na tua geração, lá no início, quando tu eras criança ou adolescente, já existia celular? Não, que Então, imagina. a gente Imagina, não, era ninguém totalmente precisava de celular. diferente. Então, A gente não tinha acesso, né? Assim, a era de então, computador, dessas coisas todas, de Google, de informação, veio bem depois, né? Assim, eu já tinha então, saído da faculdade e tal. a Então, pessoa, quer dizer, é uma coisa que surgiu assim, todas esses sim, avanços, né, de tecnologia, a gente já teve até uma live falando sobre isso. Veio acontecer, né, de aproximadamente 20 anos atrás, né, quando foram criadas as redes sociais, aí começou aí tinha Google, Facebook, depois entrou o Instagram, e depois entraram outras, então é mais ou menos de uma outra geração, né? Eu falo assim, a geração dos meus sobrinhos, entendeu? A geração dos meus enteados, assim, não, a geração não era minha. Então, assim, hoje em dia, tudo que se vai fazer hoje em dia, né? Por isso que existe tanta gente querendo aprender, querendo conhecer essa ferramenta, porque é muito importante. Mas eu não vou te interromper. Vai sim. falando aí que eu vou aqui ler a primeira pergunta, tá? Pode continuar, Maria. Então, a questão dessa observação é porque, assim, alguém, né, que chamaram com certeza de louco, criou o celular
e criou também a necessidade das pessoas usarem. Então, o empreendedorismo ele é bem assim, não existe, então eu vou criar. Mas tem que ser muito louco e ousado. Então, essa que é a questão da visão, que é uma característica que eu acho que as mulheres até dominam bastante, porque, como você falou, né, as mulheres elas têm o potencial de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que faz com que ela tenha uma visão diferenciada. Né? Então, ela já consegue aí fazer um malabarismo de várias coisas e consegue ter a visão de uma necessidade. Até relacionada, por exemplo, eu tive um filho. Eu vou ver o que o meu filho precisa e que ainda não existe no mercado. É uma questão de visão que você precisa ter esses insights. Até a Fernanda perguntou aqui, né? Penso que eu não tenho... Isso eu ia fazer a pergunta da Fernanda. A Fernanda pergunta, penso que eu não tenho visão de empreender. Tem como desenvolver isso? Com certeza. Com certeza, Fernanda. Sabe por quê? Por exemplo, obrigada pela pergunta, Fernanda. É bem pertinente, principalmente quando eu estou falando dessa primeira característica, que é a visão. Todo mundo nasce, né, com suas habilidades, com o seu propósito, digamos assim. Eu sei que a Fernanda é professora de matemática. E a visão, ela surge justamente quando você vê um problema. Problema é exatamente igual a oportunidade. Por exemplo, digamos que na tua sala de aula, Fernanda, os teus alunos tenham uma certa necessidade que você não pode, por exemplo, fazer porque é uma regra da escola. É uma visão e oportunidade para que você tenha a sua própria forma de ensinar e, quem sabe, ter sua própria escola e fazer diferente. Então, o empreendedorismo, a visão, ela vem para quebrar os paradigmas, né, e inovar. A venda, a criação de negócio, o empreendedorismo, ela está totalmente atrelada com a inovação. Você pode fazer diferente de várias formas. Não pensem que inovar é uma coisa de bicho de sete cabeças. Você pode inovar com simples, por exemplo, a forma como você atende, ou quando você coloca no seu planejamento um posicionamento estratégico, em que você vai fazer alguma coisa diferente. Eu compro aqui, mas ali é diferente para mim. Então, eu vou ali. Isso já é uma inovação. Então, a visão, ela surge dos problemas que você encontra. Dos problemas que você encontra no seu dia a dia, seja no seu trabalho, Você percebe dentro da sua profissão, por exemplo, você percebe naquele ambiente, ou a profissão, onde você está, você percebe assim, uma necessidade que ela precisa ser resolvida. E aí você vem com a sua ideia, e aí que você pode criar dessa ideia, você pode criar o seu negócio, você está se beneficiando e está beneficiando também aquele nicho, né? Aquele grupo que está ali, é isso? Com certeza. Você pode, por exemplo, se você começar a ter uma mentalidade que a gente chama de mindset, de crescimento, você sempre vai estar observando as coisas diferente de como elas são. Por exemplo, todas as vezes que eu criei alguma coisa, foi sempre pensando, aqui não tem isso. Ou então, eu não visitava a minha cidade, então eu vou criar algo para despertar as pessoas para irem conhecer a cidade. Foi a partir de um problema meu, né? Até, tipo assim, eu tenho certa dificuldade de aprender tal coisa. Então, é uma oportunidade para você montar algo. Para você ver quem também tem, porque sempre tem pessoas iguais a gente, principalmente na internet. Por isso mesmo que o Reels, o TikTok, entre outras ferramentas aqui na internet, elas fazem sucesso, porque as pessoas conseguem se enxergar nas outras. Nos seus problemas, nos seus anseios, e começam a se identificar e criar tribos, né? Porque eu não vou entrar no mérito sociológico, porque, né, senão a gente vai estender. Mas eu digo assim, a gente sempre vai encontrar pessoas e lugares em que a gente se identifica, e aí você sempre vai encontrar, né, a tribo, vai encontrar pessoas que tu te identifica e criar negócios que resolvam os problemas, as dores, né, que a gente chama. Por exemplo, eu nunca tinha enviado bolsa para fora do Brasil. A Meire veio e eu percebi que dava para ser. Eu fui lá e consegui enviar para ela. Até hoje eu despachei as bolsas dela. Então, assim, ela fez com que eu fosse atrás. Eu amo as bolsas da Maria. Eu sou suspeita por falar, né, Maria? Eu amo, assim, eu acho assim demais. Inclusive, eu acho que a gente já poderia entrar na tua loja,
né? Enquanto não surge uma outra pergunta, vamos falar, porque você tem um monte de coisas da tua loja para falar, da Maria Almeida Store, o que que você vende na loja, você fica à vontade, porque eu conheço a tua história, mas eu gostaria de dividir a tua história, Maria, com os nossos amigos aqui, com nossos friends, porque você sabe a admiração que eu tenho por você, né? Uma moça jovem e assim, inteligente, com muita garra. E olha, pessoal, ela e o marido, tá? São 2 empreendedores. Um abraço aí pro Gustavo, tá? Ah, ele tá assistindo a gente. Tá assistindo? Tá tomando conta do cachorro? Também, tá lá no quarto. Tá tomando conta do check-in. Tá bom? Que é o cachorro da Maria, que é muito fofo, é muito lindo. Então, Maria, conta um pouco da tua história lá no Maria Almeida Store, como que você começou, porque foi assim que eu te conheci, né? Eu tava procurando e aí encontrei a Maria. Vamos lá. Sim, no ano de 2021, né, depois de passado, começou a pandemia, né, começou de novo em 2021, e quando nós resolvemos nos mudar aqui para o Brás, né, a gente mora aqui no bairro do Brás, em São Paulo, a gente nem sabia... Desculpa, Maria, abraços, Gustavo, obrigada. A gente nem sabia o que a gente ainda ia vender, mas nós estávamos dispostos e planejados para testar o mercado. Porque assim, né? Entrando no mérito de outra característica, é a questão da coragem, né? Vamos colocar aí. Eu já falei da visão, né? De uma característica, a visão, de você enxergar oportunidades. A segunda característica é a coragem. Às vezes, você tem tudo. Já tem o dinheiro, já tem um lugar que você já está vendo para alugar, ou um lugar que você vai vender. Já tem tudo, mas não tem nada que é a questão da coragem, que é arriscar. Então, assim, graças a Deus, o Gustavo também, ele tem esse perfil de arriscar, de empreender, então a gente se dá muito bem nessa questão também. Então, arriscar seria não precisa você arriscar sem calcular, né, totalmente os riscos, não é isso. Mas é você eu diria, sabe, Maria, eu diria que é um risco seguro, entendeu? Você arrisca com segurança, né, para as pessoas entenderem que o que você está falando é arriscar realmente com segurança, né? Como a base de pesquisa que você fez. Sim, como eu falei, né? Antes, o primeiro passo do zero é fazer todo aquele planejamento macro, né? Se você não fizer aqueles passos, você vai estar perdido, dando tiro no escuro, então não pode. Aí se você aliar com a sua visão, com a sua coragem para arriscar no que é incerto, tendo aí, por exemplo, uma reserva financeira para capital de giro, ou então já pensando, mas aí se você já, por exemplo, pensar no plano A, e se você pensar, vai depender tudo de mim, tudo vai depender de mim, então eu vou lutar para que dê certo. Claro. Então, assim, a minha coragem, a coragem do Gustavo de vir para cá, tá muito atrelada à questão de a gente não querer mais e não se ver mais trabalhando como CLT, não que isso seja errado, pelo contrário, mas eu digo assim, como eu falei, né, todo mundo vende alguma coisa. Nós vendemos produtos e as pessoas que trabalham nas empresas vendem o seu tempo, vendem a sua habilidade, o seu tempo. Sim. Então a gente não se via mais, né, diante de trabalhando para os outros, porque a gente queria ter a nossa liberdade. A nossa liberdade da seguinte maneira. Eu posso, por exemplo, a gente até trabalha muito mais do que se a gente estivesse trabalhando numa empresa. Só que a satisfação em poder ter a nossa liberdade, por exemplo, eu vou trabalhar de 7 horas da manhã até meia-noite, mas no outro dia eu posso, fazer o que eu preciso. Então, a coragem, ela também é uma característica que eu tive que utilizar para criar a Maria Almeida Store, porque nós nos mudamos e a gente não sabia o que a gente ia vender. Aí, o que aconteceu? Vamos dar o primeiro passo. Já temos aqui o planejamento do público que a gente quer. Eu queria muito... eu nunca tinha trabalhado com o público feminino diretamente. Eu sei que é um público que ama moda, que ama beleza, que ama cosméticos. Conteúdo, e também conteúdo de moda, tudo que... Isso. E também a questão de você... Por exemplo, eu nunca fui tão vaidosa como eu sou agora. Porque eu acho que é aquela questão. O meu propósito sempre... aqui na Maria Almeida Store é fazer com que as mulheres se valorizem, que tenham autoconfiança, porque eu tenho certeza que essa autoconfiança ela está atrelada a qualquer coisa que você vá se comprometer a fazer. Se você não tiver com autoestima boa, se você tiver sem autoconfiança, você não vai
dar os primeiros passos para empreender. Então, assim, ou para empreender ou para qualquer coisa, para fazer uma viagem, para se posicionar diante de situações desagradáveis. Então, tudo isso aqui remete à autoconfiança. Então, era algo que eu queria trazer que eu nunca tinha trabalhado. Então, ao testar o mercado, eu nunca tinha vendido bolsa também, nem cosmético. E aí foi quando eu falei, vamos testar o mercado. E assim, eu me surpreendi muito, porque por ser algo que eu não vendi, nunca tinha vendido, comecei, né, pelo site da Enjoei, que eu já estava no meu planejamento, como eu falei. Onde que eu vou vender? Eu primeiro procurei os marketplaces que eu poderia. Marketplaces são lojas, tipo um shopping online. Shopee, Magazine Luiza, Mercado Livre, etc. Eu escolhi um marketplace para utilizar, para testar o mercado. Na época eu usei o Enjoei e me surpreendi muito com o resultado em pouco tempo. Menos de um mês eu já estava vendendo bastante lá. Então eu falei, nossa, tá aí, tem um potencial. Então eu não arrisquei com tudo, né? Eu arrisquei e vi que já estava girando o negócio sem que eu precisasse mover tantas coisas. Então eu pensei, vou começar e deu certo. Até hoje, né, ainda estou vendendo e assim que começou. Já o Gustavo, ele começou com outro marketplace e vendendo outros produtos, mais no lado eletrônicos. E aí e foi dando certo, né? Foi dando certo, eu te conheci. Como foi para eu te conhecer, Meire? Vou falar a verdade. Uma das estratégias que eu acredito que seja muito importante para quem quer empreender e quem quer desenvolver a sua habilidade de venda é você prospectar mesmo, é você ir atrás, é você ver potenciais pessoas que estão alinhadas com o teu negócio. Então, como foi que eu te encontrei? Aqui no Instagram, infelizmente mesmo, tem muitas lojas com muito potencial. Porém, elas não desenvolvem a principal habilidade, que é você, no mínimo, responder o cliente quando comenta, quando pergunta, não coloca o valor dos produtos no feed. Isso é verdade, então, Maria, assim, no ponto. Eu vi você, eu tô falando agora pela primeira vez, eu vi você num comentário de alguma loja em que você perguntou e não responderam. Foi, então, assim, verdade. Então, assim, uma das coisas que quem quer vender ou abrir um negócio é exercitar o seu lado mais humano possível. Porque como é que pode você querer vender e você não responder nem o valor do produto que você está vendendo? Então, foi assim que eu te encontrei, Mary. E assim que também, no começo, quando eu comecei aqui no Instagram também, eu já tinha uma base de clientes lá do Enjoei, que até hoje algumas ainda permanecem sendo minhas clientes. E tem muitas que eu também vou buscar. Porque a gente não pode querer o peixe, né, logo, a gente tem que ir lá pescar. Então, prospectar é uma das habilidades que muitas pessoas não gostam de fazer, mas que é necessário. É necessário você ir atrás e procurar justamente pessoas que estejam realmente alinhadas, porque não adianta você ir atrás de pessoas que você sabe que não tem nada a ver com o seu negócio. Então, assim, eu faço muito isso. Às vezes eu vejo a insatisfação de outras pessoas em estarem ali perguntando, e eu vou lá e falo, oi, tudo bom? Aí a pessoa conhece a minha loja e acaba ficando, né? Isso. Então, exatamente. E outra coisa, Maria, que eu quero assim aproveitar o meu depoimento, até como cliente da Maria Almeida Store, é que a Maria, gente, ela é muito profissional. Então, assim, se eu dissesse, Maria, eu quero receber aqui em Atlanta, eu tenho um casamento semana que vem, você manda uma bolsa para mim, você manda um cinto para mim, você manda qualquer coisa que eu quero lá que está dentro do setor das coisas que ela vende. Eu não sei, mas ela faz tudo tão rápido e manda notas, manda tudo explicativo, assim, eu recebo na minha porta. Não é, Maria? E o dia que eu recebo uma caixa da Maria Store, meu marido até dá risada, porque ele diz assim, já chegou aquela caixa que você fica pulando que nem uma criança. Aí eu fico, ai, que coisa maravilhosa, recebi minhas compras lá do Brasil. E, gente, olha o que a Maria falou, tá? Para quem tá nesse negócio, para quem vai abrir esse negócio,
a satisfação do cliente, a atenção do cliente é muito importante, porque às vezes você vai na internet, tem um monte de gente lá vendendo o mesmo produto. Aí você faz um questionamento, você pergunta, você manda para os Estados Unidos? Qual é o preço disso? E a pessoa não te dá importância, acha às vezes até que você está de brincadeira, né? Mas assim, não tenha medo de procurar esse cliente, né, Maria? Porque sim, claro, com certeza. Eu fiz, quando eu morava no Brasil, não quero interromper a tua live, tá? Que a live é sua. Quando eu morava no Brasil, quando eu trabalhava com turismo, eu fiz um curso com um professor que eu nunca esqueci disso. E aí eu cheguei para ele e perguntei, professor, como é que a gente faz para vender, assim, rapidamente com o cliente? Ele falou assim, olha, se você tem uma loja, porque na época eram lojas, né, físicas. Aí ele falou assim, ele entra para comprar uma agulha e ele sai de lá com um barco, entendeu? Tipo assim, ele entra para comprar uma isca e você vende um barco para o cliente. Então ele falou isso para mim assim no final da aula. Ele explicou para mim, ele disse, olha, Meire, quando o cliente te procura, você já tem 50% da venda feita. Então, você tem que pegar esse cliente e você tem que fazer a sua parte. Porque de muitas lojas, ele escolheu aquela para entrar. Então, Maria, eu nunca esqueci disso. Eu acho que eu já te contei essa história, né? Como experiência. Porque eu também vendia... Não, vou contar. Eu vendia ideias, né? Quando eu trabalhava, vendia lugares, né? Eu trabalhava como guia de turismo, em hotelaria no final de semana, e na semana, na escola, né? Eu sempre fui pedagoga. Então, no final de semana, eu vendia a ideia. A pessoa chegava no concierge do hotel e me perguntava que praia que eu tenho que conhecer. E eu pegava aquele momento ali e ia vender, sabe? E a pessoa, quando eu terminava de vender o passeio, a pessoa se sentia lá nas dunas, lá do Cumbuco, passeando de buggy, porque eu tinha aquele empenho, sabe, de querer vender, de transportar. Então, tem essa questão também da venda, né? Você bota os seus... Você falou um ponto muito importante, né? A próxima característica, inclusive, é a questão da atitude, né? Eu falei de visão, eu falei de coragem e atitude. São os 3 elementos para você aí, características para você, assim, macro, né? Começar. Então, assim, a atitude é essa. A atitude ela exige muita ação. Ela exige que você vá para o meio de campo e faça o gol. E quando a Meire fala que ela vendia ideias, isso significa que todos nós, vou repetir, somos vendedores, seja de ideias, de serviços e do seu próprio tempo e das suas habilidades. Porque tem muitos, até hoje no Brasil, não sei se é aí nos Estados Unidos, mas tem muitas pessoas que tratam o vendedor, né? Por exemplo, dentro de uma empresa, a equipe de vendedores é meio que tratado como algo, vou dizer assim, algo que não é tão importante quanto o diretor da empresa. Só que a minha visão como empreendedora, vendedora, a parte de vendas é a mais importante. Porque se a pessoa não vende, se a empresa não vende, como é que ela vai se manter? Isso, como é que ela vai pagar os funcionários? Como é que ela vai pagar os funcionários dela? Então, ali quem está na linha de frente, vendendo, são as pessoas mais importantes para a tua empresa, porque é ela que vai atender o cliente, é ela que vai negociar com o cliente, é ela que vai trazer, né, o calor humano, entender realmente as necessidades de cada um, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, isso é o mais importante. Então, é aquela coisa de refletir, né, sobre vendas, é o principal, depois de pessoas, né, obviamente, é o principal a ser vamos dizer, investido. Por exemplo, se você vai no restaurante... Isso, atitude, né? Isso, muito bem. Assim, você, por exemplo, a atitude que eu falo, que é o terceiro ponto, é você ir atrás dos clientes, é você fazer o pós-venda, porque venda não é só você vender, é você ir lá e perguntar, você gostou dessa bolsa? Se não gostou, onde posso melhorar? Quais são as suas sugestões para eu fazer aqui para melhorar o meu negócio, né? Sempre buscando melhorias, sempre sendo constante, né? Sempre sendo constante. Então, o empreendedorismo ele exige muito que você tenha esse perfil aí de desafios, de você também saber lidar com frustração, né? Saber lidar com não, porque, por exemplo, quem está começando a vender vai com 10 pessoas, pode ter certeza que a maioria vai dizer não para você. Se você não tiver uma resiliência mental, se você não tiver uma força emocional para saber que isso é normal,
a rejeição, os nãos que você recebe, você vai precisar começar a ter essa habilidade aí de saber ouvir não, de saber que vai ter muitos nãos até chegar no sim, mas que saiba que o não você já tem, né? Buscar o sim, ele é importante. Por isso que eu falo em relação a você buscar pessoas que estejam realmente alinhadas com o que você vende, com o que você mostra, com o que você oferece, né? Então, a próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Aí também tem a questão do... A questão que eu queria falar. Dessas características, né, essenciais de uma empreendedora. Você até já colocou. E deixa eu perguntar uma outra coisa, Maria. E assim, quando a gente vai... você já deu mais ou menos os passos, né, das pessoas de abrir e tudo. Mas, por exemplo, usar essa ferramenta de internet, ela é muito importante. Tem muitas pessoas, né, que ainda não sabem usar. Então, assim, o que você recomenda, então, para as pessoas que vão criar essa e-commerce, né, vão fazer a loja online, podem fazer o quê? Fazer curso? Tem algum lugar que podem procurar para ter essa orientação aí no Brasil? Sim, então, o mundo digital, né, hoje em dia ele é primordial para você ter qualquer negócio. Pode ser até uma empresa, uma commodity, como chamam, né? Uma empresa, por exemplo, de serviço essencial. Mas, se você não tiver inserido no meio digital, nem que seja uma página no Facebook e no Instagram, você já está meio que fora do mercado. Você já não se torna mais competitivo com os que estão. Porque hoje, por exemplo, os meios de busca já são o Instagram. Já é o Google. Então, se você não está lá no Google, se você não está no Instagram, no Face, você já está aí, lá no final da fila. Já está então, fora, né? Qualquer negócio que você queira montar, que eu sempre falo prepara o território no digital, faz um e-mail com o nome que você escolheu. Com e-mail você consegue construir qualquer outra rede social, Facebook, Instagram e tudo mais. Se você for vender um produto ou um serviço, você precisa, no mínimo, ter conhecimento sobre o negócio. E se não tiver o conhecimento, por exemplo, de como usar o Instagram para vender, como criar site, o que mais tem são cursos. Então, assim, se você não sabe, ou você procura um sócio que conheça uma pessoa, por exemplo, lá, como eu falei lá no planejamento, tem o quem, né? Se você for ter uma equipe, procura pessoas que complementem as suas habilidades. Por exemplo, eu não gosto de vender, eu não nasci para ficar falando no Instagram, mostrando e tudo mais. Então, procure alguém que já goste, que aí você fica onde você gosta de fazer, mas que tem que ter gestão. Então, assim, procure conhecimento. Eu não sei fazer site, não sei fazer Instagram. Pode procurar o Sebrae, você perguntou, né? Falou que isso. Porque eu tenho visto que muitos empreendedores que têm vindo aqui no Made na Web, que a gente tem conversado, eles sempre falam para mim, falam aqui nas lives, que procuram o Sebrae para receber toda essa orientação. Então, assim, é interessante. Eu acho que a pessoa não pode se prender, né, Maria? Eu não sei, eu não consigo. Não, você tem que sair, né, do seu cantinho e tem que ir com tudo, gente. Tem que aprender. Como eu falei, né? Se você estiver perdido na hora de empreender, monta um planejamento simples. Coloca o 5W2H. Para quem perdeu sobre esse método, assiste a live que vai ficar gravada no perfil da Made na Web e aplique. Tem que aplicar, não adianta. Se não conhece sobre o setor que quer atuar, vai estudar sobre, quer criar um site, quer criar um blog, chama alguém que conheça e faça, e vocês façam uma sociedade. Por exemplo, eu na Maria Almeida Store, eu não tenho, por exemplo, não é uma loja, por exemplo, que você vai lá na Amazon ou no Mercado Livre e você vai lá, coloca o seu cartão e compra. Não. Como eu vendo pelo Instagram, eu preciso ter todo esse conhecimento de sites, preciso ter a maquininha de cartão, eu preciso ter um site que eu uso para calcular frete, né, para calcular prazo. Eu preciso saber como é que o correio funciona, eu preciso saber utilizar o site do correio, eu preciso ter, por exemplo, sites que me dão o que mais vende na internet. Então, assim, hoje em dia a internet, ela te dá toda essa informação e gratuita, né? Por exemplo, eu uso o Melhor Envio para poder fazer a etiqueta de envio aqui no Brasil, eu digo. No caso, para enviar para os Estados Unidos, eu envio direto pelo correio. Sei calcular
as coisas. Então, assim, utilizar essas ferramentas online, elas são importantes para que você saiba, né, fazer o como na hora da operação. Porque não adianta você ter lá, eu tenho esse produto, aí a pessoa é de outro estado. Claro, isso daí depende da sua estratégia. Vou vender para todos os estados, vou vender. Então, tudo isso está ali definido no teu planejamento. O que você vai precisar fazer depois, você vai, né, procurando de acordo com o teu negócio. Maravilha, Maria, muito bom. Gente, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Porque nós já estamos aqui, né, Maria? No Instagram tem um tempo, né? Então, Maria, e o que é que tem assim de novidade lá no Maria Almeida Store? Porque agora aí tá chegando aí, né? Vocês estão no período de outono, inverno, né? O que é que tem assim nos teus produtos assim que está sendo você está iniciando essa temporada? Porque as bolsas tem sempre, né? Então mudam as cores e os materiais, né? Por causa das estações, né, Maria? Sim. Então, como aqui em São Paulo tá outono, mas só na teoria, né? Porque tá calor pra caramba, não tá condizendo com a estação. Então, assim, sobre o inverno que vai chegar daqui a pouco, as bolsas, elas estão aí, a tendência de 2022 são cores como lilás. Eu vi. São cores mais vibrantes, né? A gente tem até aqui a consultora de moda, né, a Paty Coutinho, que ela falou, né, das cores vibrantes, o neon, e eu já vi que no Maria Store tem bolsa cor de neon, tem verde, tem laranja, tem rosa, e você vai ter também o quê? Você vai ter chapéus para a época do quando chegar a época do verão, né? Assim, eu sei que você tem, sempre você vai colocando de acordo. Gente, vejam lá, tá? Depois fica aqui gravado na live. Vão lá ver o Maria Almeida Store, vocês vão ver que a Maria ela vai colocando de acordo com o período, de acordo com o que está se usando. É bem fashionista, né, Maria? Bota assim umas coisas bem bacanas, tem uma variedade muito grande. Maria, você tem alguma mensagem que você gostaria de passar para alguma mulher que está aqui presente nessa live, que vai assistir a live e que gostaria de empreender? Eu sei que você já passou muitas ideias, você deu uma boa informação, explicou passo a passo, mas tem algo que você gostaria de deixar uma mensagem para essas mulheres empreendedoras que estão realmente pensando em entrar para esse negócio online? Com certeza. A mensagem é que, assim, se a primeira vestimenta que vocês devem usar, mulheres, é autoconfiança, é autoestima. É serem vocês mesmas, certo? E na hora de empreender, utilizar assim, vai ter horas em que você vai precisar usar o emocional, mas também você vai ter que saber se posicionar para saber usar a razão, né? O racional. Uma coisa muito importante você precisa envolver a sua família no seu projeto. Porque não adianta, às vezes, você montar um negócio, né? E o teu cônjuge, ou às vezes, o que você vai trabalhar vai atrapalhar no teu relacionamento dentro de casa. Então, ao planejar, tenta envolver toda a tua família no projeto para que você tenha um apoio aí principal, porque é muito importante você ter um apoio. Né? É importante, né? Você ter um suporte. Então, envolve a tua família, comunica, faz com que eles façam parte de toda essa tua ideia, desse teu projeto, que com certeza a tua autoestima vai ficar ali muito acima, né, de que se você tentasse algo sozinha, digamos assim. E é muito mais fácil para todos compreenderem na hora que você está empreendendo. Então, assim, ter resiliência é muito importante, porque vai ter momentos, assim como todos nós temos, de desistir, ou de algo que aconteceu, que é natural, uma reclamação, uma devolução, e você se sentir que você vai desistir, mas não, tem que ter resiliência. Então, assim, utilizem toda a força de vocês, a autoconfiança, o gingado e o charme feminino para, né, colocar aí a sua marca para funcionar. Eu tenho um plano muito ousado de ter minha própria marca. Se Deus quiser, vai se realizar, porque, como eu falei, né, os nossos negócios, eles sempre têm fases. Então,
Se vocês estiverem na fase inicial, é normal acontecer erros e não se abalem diante disso. É normal vocês testarem o mercado com as condições e com o que você tem no hoje. Então, arrisquem mesmo, utilizem da força de vocês, habilidades. Se não tiver essas habilidades, busquem conhecimento. E é isso que eu queria deixar. Visitem a Maria Almeida Store, porque vocês podem ter certeza que não só de produtos se vive as mulheres, né? Mas também de força, de apoio. Eu sempre falo aqui que juntas somos mais, eu sempre estou deixando mensagens e a minha própria experiência ali na Maria Almeida Store, para todas as mulheres se sentirem mais seguras, autoconfiantes e, enfim, é isso. Ai, Maria, que linda! Obrigada, tá? Super obrigada por esse momento de live, de bater esse papo com você. Você sabe que você tem um lugarzinho aqui no meu coração, né? A gente tem uma conexão muito boa. Então, assim, eu fico muito feliz e fica à vontade para você voltar aqui no Made na Web em outro momento para falar de outras coisas que você vai vender lá na sua loja ou até mesmo para divulgar algo que você acha necessário vir aqui falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para os meus amigos, para os seus amigos, para os meus friends, para os seus friends. E obrigada a todas as pessoas que estiveram presentes aqui nessa live. Obrigada, Maria. Obrigada a todos. Uma boa noite para todo mundo. Foi ótimo, tá? Amei falar com você e te ver. Eu que agradeço. Beijo. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes. Abraços. Tchau, Maria. Tchau, pessoal.